É isso, Daniel. Boa tarde a ti, boa tarde aos telespectadores do NT Sul. Nosso convidado a partir de agora é um especialista em comunicação não violenta. Ele é referência nacional neste assunto, muito conhecido entre os educadores, principalmente, também no ambiente empresarial, por onde transita também fazendo palestra, ministrando cursos. Nosso convidado está chegando aqui no NT Sul, Jefferson Capelari. Boa tarde, Jefferson, bem-vindo. Boa tarde, gratidão pelo convite, pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui. A gente também. Vamos conversar um pouquinho, Jefferson. Eu gostaria de iniciar esse nosso bate-papo te perguntando a partir de que momento a questão da comunicação não violenta chamou tua atenção e desde quando tu trabalha com esse tema? Então, a comunicação não violenta, na verdade, ela vem complementando todo o trabalho que eu faço ao longo da minha vida. E até eu escrevi um livro no ano de 2003 chamado O Amor é Nossa Natureza. E ali já estava muito conectado com a ideia de uma comunicação não violenta, ainda que eu não soubesse dessa terminologia, desse nome. Mas uma mudança de chave foi quando eu li um livro de um psiquiatra francês chamado David Schreiber, chamado Curar, um livro belíssimo que eu indico para a maioria das pessoas que eu encontro. E nesse livro, o David Schreiber falava sobre a comunicação não violenta. E aí eu tive um insight dizendo, é isso que eu quero para minha vida, é isso que eu quero aprender, é isso que eu quero compartilhar com as pessoas para poder que elas possam ter uma vida muito mais harmoniosa e uma vida maravilhosa. E a mudança, então, se intensificou quando eu tive a oportunidade, no ano de 2005, em janeiro de 2005, teve um fórum aqui em Porto Alegre chamado Fórum Social Mundial. E nesse fórum, então, veio o criador da comunicação não violenta, o Dr. Marshall Rosenberg, e aí eu fiz os eventos com ele, e aí, a partir daquele momento, a minha vida seguiu nessa jornada e até então. Aqui em Cachoeiro do Sul tem uma escola, tu tens vários seguidores no ambiente escolar e a gente fez há poucos dias uma reportagem, inclusive está rodando aí algumas imagens dos nossos arquivos. Nós fomos na Escola Municipal Dr. Getúlio Vargas, onde a professora Regina Wolff desempenha um trabalho muito especial lá sobre comunicação não violenta. Ela faz o Círculo de Paz, ela inclusive fez referência ao teu nome, que ela, né, te segue, ela estuda muito o teu trabalho e tudo mais, que tu és referência para ela. E esse trabalho está repercutindo aqui em Cachoeiro do Sul, está se expandindo até, digamos assim, porque ela tem ido em outras escolas e vários outros professores estão se interessando por essa temática. No ambiente escolar, eu acredito que seja um grande público, né, para esse tipo de trabalho. Não é só a questão do grande público, mas como fundamental, o essencial e imprescindível. Eu falo com os educadores, por exemplo, eu já devo ter feito uma pergunta para mais de 10 mil tipos de educadores, não é? E eu pergunto, quem de vocês aprendeu sobre comunicação não violenta na universidade, na capacitação acadêmica, ou aprendeu sobre inteligência emocional, inteligência social? E aí a gente vê que existe um espaço que não é preenchido nesse aspecto. Ainda o treinamento e a capacitação dos educadores não está focado nas habilidades das competências socioemocionais, que inclui a comunicação não violenta. Então, as escolas estão precisando muito disso, até porque nós sabemos que as emoções, elas determinam a nossa capacidade de aprendizado, a nossa capacidade de gostar daquilo que a gente está estudando. E uma escola que não é emocionalmente inteligente, ela tem muita dificuldade, né, nesse sentido, onde vai o conflito e os desentendimentos passam a ser uma constante. Então, quando você muda a linguagem dentro do ambiente escolar, você começa a perceber, por exemplo, que florescem outras possibilidades. E aí os educadores, eles têm essa oportunidade de contribuir com a escola para que ela, de fato, floresça nesse aspecto, né? Então, um educador, por exemplo, dentro do ambiente escolar, ele pode ser um instrumento de inspiração para os alunos, ou como pode ser um instrumento de tortura. Vai depender muito do tipo de vocabulário que ele irá utilizar. Tem um dos teus livros que fala sobre a questão do comunicador eficaz e comunicador emocional eficaz. Define um pouquinho para a gente sobre Tem. isso. Na verdade, assim, o processo de quando você começa a compreender as emoções, quando você começa a compreender, a expressar os teus sentimentos, o vocabulário do sentimento, a questão da eficácia aí significa, por exemplo, você ter cada vez mais clareza sobre aquilo que está acontecendo dentro de você. Na comunicação não violenta, nós falamos uma coisa muito bonita que chama-se honestidade, honestidade total. Mas não é uma honestidade só no sentido de você não pegar aquilo que não te pertence, né? Ah, eu sou uma pessoa honesta, eu não pego nada que não me pertence e tal. Não, a honestidade é você falar daquilo que está vivo no teu coração. Por exemplo,
Quantas situações nós em casa ou nos relacionamentos com as pessoas, você pergunta para ela, o que está acontecendo? E ela diz assim, nada, nada. Você está percebendo que não tem uma honestidade ali. Porque a pessoa não diz, olha, eu estou frustrada, estou triste, estou chateada. Ela simplesmente não entra nessa seara. Tem pessoas, por exemplo, que aprendem a respeito do sentimento, das emoções, só dizendo assim, ó, eu estou me sentindo mal, eu estou me sentindo bem. Então, isso é um vocabulário muito pobre a respeito de uma questão emocional eficaz. Então, nós precisamos ampliar nosso vocabulário para dizer como que a gente se sente em determinados contextos que a gente experimenta. Então, quando eu digo, ó, estou preocupado, estou aflito, estou tenso, né? Então, tudo isso é uma maneira de você ter uma comunicação emocional eficaz. Tem mais dificuldade homens ou mulheres, ou a dificuldade é nos dois gêneros? Eu acho que a dificuldade é nos dois gêneros. De qualquer, porque a maioria de nós, e eu quase posso dizer quase que a totalidade, nós herdamos uma herança totalmente violenta. Isso dentro dos estudos de um cara chamado Walter Wink, ele foi um teólogo, e ele disse que nós estamos há 10 mil anos reproduzindo esse tipo de informação. A diferença, por exemplo, que eu vejo entre os homens e as mulheres é que as mulheres, por exemplo, o cérebro feminino, ele tem uma diferença de comunicação em relação ao homem. O cérebro feminino, por exemplo, ele fala em média, por dia, 21 mil palavras. E o cérebro masculino fala em média 7 mil. Então, às vezes, tem uma diferença, né, em relação a isso que pode dificultar o nível de comunicação. Falar 21 mil ou falar 7 pode também ser agravante, né? Tem gente que faz meme, até piada que conta a história que a mulher, quando tu chega e pergunta para ela o que que você tem, e ela responde, nada, é porque é tudo, ela tem muita coisa para falar. Já para o homem, quando tu pergunta o que que você tem, eu não tenho nada, é porque ele não tem nada, é porque está tudo bem. Então aí justifica essa diferença aí do número de palavras expressadas entre homens e mulheres por dia, né? Aham, sim. E aí o que acontece, na verdade, todos nós temos algumas coisas, só que a gente não foi educado para falar disso, né? E aí dentro do processo dos relacionamentos, quando a gente mostra a nossa vulnerabilidade ou mostra a nossa honestidade, de repente a gente pode levar uma tijolada e não receber uma boia emocional. Muitas pessoas que deixaram de compartilhar suas emoções, elas receberam mais tijoladas do que boia emocional. Por isso que a gente diz assim, a pessoa diz, engula esse choro, pare de birra, deixa de manha. Então, eu vou aprendendo a não expressar minha emocionalidade. Então, quando tenho essa possibilidade, eu recebo uma tijolada e não uma boia para me acolher na minha emoção. E aí a gente vai desaprendendo a fazer isso. Tem a questão também, Jefferson, acredito que do falar e do ouvir, saber falar, saber ouvir, né? Porque eu percebi nesse círculo de paz desenvolvido lá na escola, baseado nesse teu trabalho, nesse trabalho que tu desenvolve, que é muita questão assim das pessoas, das crianças e eu creio dos adultos também que fazem esse tipo de trabalho, essa dinâmica de botar para fora aquilo que estão sentindo, aquilo que está incomodando elas, né? Mas ao mesmo tempo elas põem para fora na certeza e na segurança de que quem está ouvindo vai entendê-las e vai saber do que elas estão falando. Então é a questão do falar e também do ouvir de uma forma emocional e inteligente. Isso. Então, o Rubem Alves, por exemplo, que foi um grande escritor brasileiro, ele falava que nós falamos tanto de curso de oratória e falamos pouco de escutatória, né? Então, escutar o outro de uma forma, com uma presença, de você ter uma legitimidade e estar inteiro naquela escuta, é extremamente desafiador. Nós geralmente escutamos para responder, né? Então, quando alguém está nos comunicando alguma coisa, a gente já está pensando no nosso cérebro, como que eu vou responder a isso? Então, quando você tem esses círculos de construção de paz, existe geralmente o objeto da palavra, que significa, enquanto eu estou segurando esse objeto, que geralmente o pessoal usa uma girafa, eu tenho a voz, né? Ninguém interfere, as pessoas me escutam com profundidade. Então, essa é uma ideia que a gente busca, que as pessoas possam nos escutar, assim como escuta um terapeuta nos escuta, né? Um psicólogo, que sem julgamento e sem defesas, né? Só que a gente não foi treinado para isso. A gente não foi treinado para o diálogo. É muito raro você encontrar pessoas que são treinadas pelo diálogo. A gente vem de famílias, às vezes, tóxicas, desestruturadas, que são na base do xingamento, na base da ofensa, né, na base do castigo, da punição. E muito poucas famílias na base do diálogo.
Jefferson, muito obrigada aí pela participação e por todos esses ensinamentos. Eu acho que são dicas muito importantes que quem está nos acompanhando vai saber mais a partir das obras, dos livros do Jefferson também, da página dele. Tem o site aí, está na telinha para que você possa depois acessar. Meu Jefferson, Instagram. no Instagram. Jefferson, antes da gente encerrar, eu queria que tu dissesse para a gente, dia 1 e 2 de setembro, agora sim, né, o Jefferson vai estar em Cachoeira do Sul ministrando o curso de introdução à comunicação não violenta. O público-alvo é geral, é para quem se interessar? Como é que vai ser esse trabalho, Jefferson? O público-alvo é para todas aquelas pessoas que gostariam de tornar suas vidas maravilhosas e as vidas daquelas pessoas que elas se relacionam. Não há impedimento para ninguém. A comunicação não violenta é para todos, não é? Então, assim, quanto mais gente tiver dentro desse processo aprendendo, nós com certeza teremos uma sociedade emocionalmente inteligente e amorosamente inteligente. É isso que a gente precisa. Então, o curso ele é para todas as pessoas que se interessarem a fazer. Só a questão que nós temos 30 vagas, que é o limite que eu coloco, que é para a gente poder ter mais conforto e aprofundar, embora seja um curso de introdução, tem muita coisa muito profunda dentro do que a gente vai fazer. E daí, se tiver muita gente, a gente não consegue atender. Então, talvez a gente possa fazer depois um outro encontro. Mas é para todo mundo, né? Tá bom, então. Tá aí na telinha também para você que nos acompanha o contato, o acesso com a equipe do Jefferson para poder ter informações e também saber mais sobre como frequentar esse curso e de que maneira, né? Todos os detalhes, enfim, através desse link aí na telinha. Jefferson, mais uma vez, obrigado por tua participação, tá? Obrigado por esse bate-papo, tudo de bom e sucesso para tua vida, viu? Gratidão, Lena. Ofereço o mesmo para você, com todo carinho. Tá bom, então. Obrigadão mais uma vez. Daniel, gostou do bate-papo? Que tal? Volto contigo.